A questão não é quanto lhe falta, a questão é o que lhe falta. O que lhe falta. Pode lhe faltar uma só coisa, mas se for algo essencial, será suficiente para que você perca a vida eterna. Só uma coisa te falta. O que lhe faltava? O que faltava ao jovem rico? Era isso que ele tinha que descobrir. Era isso que ele tinha que discernir. Era isso que ele tinha que perceber. Porque é só quando você percebe, quando você tem o discernimento daquilo que lhe falta, que você vai sentir a necessidade, o desejo e a iniciativa de adquirir o que lhe falta. Enquanto você não tiver essa percepção, você vai continuar com essa falta. É por isso que, como eu disse, não adianta você apontar para as pessoas o que falta às pessoas. Cada um tem que discernir o que lhe falta, porque é aí que internamente ela vai buscar adquirir o que lhe falta. E era isso que Jesus queria. Por isso que Jesus não responde diretamente para ele. Por isso que Jesus não vai direto ao ponto, olha, lhe falta uma coisa, o que lhe falta é isso. Não, Jesus tenta desobstruir o caminho para que ele pudesse perceber, porque aquilo que ele tinha o estava impedindo de adquirir o que ele ainda não tinha. O que o estava impedindo de adquirir o que ele ainda não tinha? As suas riquezas. O problema não eram as riquezas. O problema era o nível de prioridade que as suas riquezas tinham na sua vida. E isso o estava impedindo de perceber, de discernir o que lhe faltava. Você percebe o que eu estou dizendo? Só uma coisa te falta. E o jovem rico fica quase que perguntando o que é que me falta. E parece que eu escuto Jesus dizendo assim, eu não vou lhe dizer, é você que tem que perceber. Porque você só vai buscar quando você perceber. Mas eu vou lhe ajudar. Eu vou desobstruir o caminho. Venda tudo que você tem. Dê aos pobres. E aí você vai discernir. E aí você vai vir e vai me seguir. Vamos desobstruir. Ele mesmo tinha que perceber. O primeiro passo para adquirir o que falta é saber o que falta. Talvez você esteja tão concentrado naquilo que você já é, que você não está percebendo aquilo que você ainda não é. Ele estava tão concentrado, em primeiro lugar, na sua conduta. Os mandamentos, isso eu já guardo desde a minha meninice. Falou com tanta segurança e de maneira imediata. Meu comportamento está muito bem. Ele estava tão concentrado nas suas virtudes, que as suas virtudes o estavam impedindo de discernir os seus defeitos. Ele estava tão concentrado nas suas riquezas, que as suas riquezas o estavam impedindo de discernir o que lhe faltava. E o que é que lhe faltava? Curiosamente, Jesus não disse. Ele saiu da presença de Cristo, decepcionado, perdido, triste e, pior do que tudo, sem saber o que lhe faltava, porque ele não esteve disposto a desobstruir o caminho para que tivesse o discernimento espiritual. E o que faltava ao jovem rico? O que faltava ao jovem rico? Ellen White esclarece o que lhe faltava, e eu trago aqui a declaração do livro Desejado de Todas as Nações, página 519, quando ela diz assim: Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. E aí ela diz: carecia do amor de Deus na alma. Carecia do amor de Deus na alma. Era isso que lhe faltava. Talvez lhe falte só uma coisa. A questão não é quanto lhe falta. A questão é o que lhe falta. Pode ser que isso que lhe falte, ainda que seja uma só coisa, seja suficiente para a perdição da sua alma. Que lição Jesus está nos dando? Nós aprendemos com essa história que geralmente o que nos falta é resultado daquilo que nos sobra. O que nos falta quase sempre é resultado daquilo que nos sobra. Pois eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Talvez as áreas de maior risco para a sua vida espiritual não estejam onde você é fraco.
Talvez as áreas de maior deficiência, de maior luta espiritual, de maior perigo espiritual para você, estejam nas áreas em que você é forte. Qual era a maior virtude de Moisés? Paciência. O homem mais paciente que existiu. Onde aconteceu a maior queda de Moisés? Sendo impaciente. A sua queda aconteceu não no seu ponto fraco. A sua queda aconteceu no seu ponto forte. Qual era a maior virtude de Davi? A Bíblia diz: um homem segundo o coração de Deus. A singeleza, a simplicidade, a humildade, a pureza de alma. E onde aconteceu a maior queda de Davi? Exatamente onde ele era mais forte. Adulterou e assassinou. Você tem sim que se preocupar com as suas fraquezas, mas quase sempre nós já estamos concentrados e prevenidos com as lutas que nós temos nos pontos em que nós somos fracos. Mas existe o perigo de o que lhe falta seja exatamente ou esteja exatamente relacionado aos seus pontos mais fortes. O que eu ia dizendo aqui, né? Geralmente o que nos falta é resultado do que nos sobra. O que temos pode nos impedir de adquirir o que não temos. O que somos pode nos impedir de tornar-nos o que ainda não somos. A quem tem riquezas, há o risco de faltar fidelidade para com Deus e sensibilidade para com as necessidades das pessoas. O que lhe falta está relacionado com o que lhe sobra. A quem tem poder, há o risco de lhe faltar disposição para servir. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem saúde, há o risco de lhe faltar temperança. As pessoas que cometem os atos de maior intemperança quase sempre são as mais saudáveis, pelo menos por enquanto. Ou seja, as suas maiores fraquezas estão relacionadas exatamente às suas maiores virtudes. Esse é um perigo para a nossa vida. A quem possui posição e status, há o risco de lhe faltar simplicidade. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem muitos talentos, há o risco de faltar humildade. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem muita beleza, há o risco de lhe faltar modéstia. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem boa conduta, há o risco de faltar misericórdia e paciência com os errantes, com os fracos. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem uma vida tranquila e sem provações, parece que está tudo muito bem, há o risco de faltar devoção e consagração. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem muita competência nas áreas da vida, há o grande risco de lhe faltar dependência de Deus. Você é autossuficiente e o que lhe falta é resultado do que lhe sobra. Você percebe? Você percebe? Então quando Jesus diz ao jovem rico, só uma coisa te falta, e o que faltava a ele era resultado do que lhe sobrava. Nós aprendemos com isso que muitas pessoas se perderão por causa dos seus defeitos, mas muitos se perderão por causa das suas virtudes.